Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Política que Interessa, o primeiro da segunda temporada. Episódio este em que vou fazer um resumo do que se passou em Portugal e em mais alguns países no mês de agosto. Venham comigo. Começando por Portugal, no início do mês, Marcelo Rebelo de Sousa e o Primeiro-Ministro Luís Montenegro apareceram em defesa de Ana Paula Martins, Ministra da Saúde, que esteve debaixo de fogo devido ao encerramento de várias urgências hospitalares. Já que estamos no tópico da saúde, é importante dizer que nesta semana Ana Paula Martins deu uma conferência onde fez o rescaldo do plano de emergência para o SNS, que falámos aqui há uns 3 meses, e apresentou novas medidas. Das 15 medidas mais urgentes que estavam em torno daqueles 5 eixos estratégicos que se lembram que nós falámos aqui na apresentação do plano, apenas 8 estão concluídas, mas a Ministra diz confiante na efetividade do programa com o desenrolar do tempo. Falar agora das declarações de interesse, de rendimentos e de património dos políticos, porque saiu no passado mês na plataforma Entidade para a Transparência esses dados. Anteriormente, se quiséssemos requisitar estes documentos, era fácil, era só quase pedir o acesso, mas isso agora mudou. Foi aprovada no Parlamento uma medida que obriga um requerimento específico para conseguirmos ter acesso a tais documentos. E a polémica começa quando o motivo dos jornalistas pedirem ser, por exemplo, para uma peça jornalística não ser suficiente para terem acesso a estes mesmos documentos. Este mês o Governo aprovou ainda em Conselho de Ministros um suplemento extraordinário aos pensionistas que varia entre 100 e 200 euros e que será pago na totalidade em outubro. Os números são simples, vou passar a explicar. Para quem tem uma pensão ou acumular de pensões até 509,26 €, o apoio será de 200 euros. Já aos pensionistas que recebam entre 509,26 € e 1018,52 € receberão 150 euros extra, enquanto os reformados que recebem 1.100 euros e 1.527,78 € vão ter um extra de 100 euros. Partimos agora para o que eu achei o assunto do mês em Portugal, que é o referendo apresentado pelo André Ventura do Partido Chega. O Chega oficializou a vontade do partido em questionar os portugueses em forma de referendo acerca do tópico da imigração. São duas perguntas que passo a citar. O partido quer perguntar aos portugueses se concordam que haja uma definição anual de limites máximos para a concessão de autorizações de residência a cidadãos estrangeiros e se concordam que esteja implementado um sistema de cotas de imigração revisto anualmente. André Ventura mostrou que só votava a favor do Orçamento de Estado se este referendo fosse para a frente e que mesmo que se fosse, se o Governo aceitasse estas duplas questões feitas aos portugueses, que não era um voto certo para o Orçamento de Estado de 2025. Posto isto, é importante percebermos algumas das reações a esta proposta de André Ventura, começando pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Na Universidade de Verão do Partido Social Democrata, em resposta por escrito a um jovem que perguntou a sua opinião acerca deste referendo, um, distinguiu bem a diferença entre factos e narrativas, dando sempre alguns números, e nunca falou e nunca tocou no tópico referendo à imigração. Parece que respondeu a outra pergunta, nunca abordou sequer este tópico diretamente. Quem falou da parte do governo, passado 5 dias desta vontade de ser pública de André Ventura, foi Hugo Soares, numa entrevista ao Expresso, onde de forma perentória disse que não fazia sentido nenhum falarmos do referendo, muito menos numa questão orçamental, e pediu ao Partido Socialista para negociar. Colocando uma pausa no tema Orçamento de Estado, Luís Montenegro escolheu para Comissária Europeia Maria Luísa Albuquerque, a antiga Ministra das Finanças, vai assim assumir este importante cargo. Voltando ao tema Orçamento de Estado, Pedro Nuno Santos deixou claras as condições para viabilizar o Orçamento de Estado de 2025. O aviso é bastante simples. Se as propostas que já falámos aqui, que entraram na Assembleia da República acerca do IRS e do IRC, constarem no Orçamento de Estado para o próximo ano, o mesmo não vai viabilizar o orçamento. Ainda sobre o Partido Socialista, Alexandra Leitão defende o alargamento do prazo da interrupção voluntária da gravidez e da regulamentação de direito dos médicos à objeção de consciência. O anteprojeto de lei será apresentado na Assembleia da República dependendo da concordância de Pedro Nuno Santos, o líder nacional do partido. Deixando Portugal para trás e avançando para os Estados Unidos da América, Tim Walz é o vice-presidente da candidatura democrata, vai estar ao lado de Kamala Harris, e Kennedy desistiu da sua candidatura para prestar apoio a Donald Trump e aos republicanos. O real destaque nos Estados Unidos da América durante o mês de agosto vai para a convenção em Chicago dos democratas, e é isso que vamos aqui aprofundar.
Decorreu em Chicago, durou 3 dias e foi uma convenção que serviu para oficializar Kamala Harris como a cara dos democratas para atacarem as presidenciais. Importante recordar que Kamala Harris era a única candidata que poderia continuar a campanha sem ter que descartar as doações, os fundos previamente arrecadados por Joe Biden. Além de oficializar a nova cara do partido, esta convenção serviu também para várias alas dos democratas posicionarem e deixarem alguns recados. A primeira posição foi de claro agradecimento a Joe Biden, que, como sabe, deixou com alguma amargura a corrida à Casa Branca, pois vamos recordar que em 24 de julho, num seu discurso, disse que ainda se sentia capaz e que merecia o segundo mandato. De seguida, houve uma clara intenção de todas as alas democratas mostrarem que estão alinhadas com o discurso de Kamala Harris. Muita gente importante no partido, mais à esquerda do partido, mais conservadoras, discursaram com um apoio total à recém-candidata às presidenciais norte-americanas. Em terceiro lugar, vamos falar duas palavras que os democratas usaram de forma repetitiva, e vamos já perceber porquê. A primeira palavra é esperança. Esperança em Kamala Harris para a maioria dos Estados Unidos da América. Esperança em Kamala Harris para conseguir derrotar Donald Trump e os republicanos. A segunda palavra é alegria. Foi uma convenção muito alegre, com vários espetáculos. Até se especulou que aparecesse a Beyoncé, dado que a música oficial da campanha pertence a ela. Ou seja, os democratas quiseram apelidar a campanha de Kamala Harris de alegria e de esperança, enquanto caracterizaram sempre o outro lado, o lado dos republicanos, como sombrios da autoridade, ou seja, do lado do problema e não da solução. No início da convenção, importante referir que os 10 primeiros discursos foram feitos por pessoas não brancas e certamente quer passar alguma mensagem e é isso que nós vamos tentar perceber. Além destes discursos, tivemos uma homenagem em vídeo ao primeiro candidato negro a uma primária para as presidenciais norte-americanas e ainda no mesmo vídeo, uma homenagem a uma mulher, à primeira mulher negra na história dos congressos norte-americanos também. Esta abertura que aqui detalhei deixa claro que a pasta da representatividade e da abordagem demográfica vai ser muito importante durante a campanha dos democratas e algo que Kamala Harris trouxe consigo. Fazendo um resumo do que se passou até agora, tivemos esperança, alegria, consenso em torno da líder, representatividade, abordagem demográfica. O que é que ainda falta mais? Para completar tudo isto, apareceu o casal Obama, que com a sua forma oratória conhecida e irrepreensível, agradeceu Kamala Harris e apoiou bastante a recém-candidata às presidenciais norte-americanas. Para encerrar o tópico da Convenção Democrata, Kamala Harris discursou, numa intervenção maior que todas as outras, em que se colocou bastante séria e combativa frente a Donald Trump, um bocadinho em contraste do que aconteceu nos discursos dos Obama, Tim Walz até Bill Clinton, que se posicionaram de forma mais brincalhona e a gozar com o líder republicano, mas na mesma com um tom bastante ácido. Ainda sem sair dos Estados Unidos, informar que para a semana, dia 10 de setembro, vai ser o primeiro confronto entre Kamala Harris e Donald Trump, numa altura em que as sondagens, em valores absolutos, dão uma ligeira vantagem a Kamala Harris, algo que não é assim tão relevante devido ao sistema dos colégios eleitorais norte-americanos, que já aqui falamos no último episódio. Mas o melhor mesmo, eu vou deixar na descrição deste vídeo um link para acederem às sondagens em tempo real do The New York Times. Vamos agora à Venezuela, porque, como prometido, vamos abordar o desenrolar dos resultados eleitorais. Edmundo González, líder da oposição, durante esta semana recebeu um mandato de prisão. Já aqui falámos do que aconteceu, mas vamos recordar. Tivemos eleições na Venezuela onde Maduro ganhou, mas até agora ainda não tivemos um acordo perante a comunidade internacional e até a oposição perante esta vitória de Maduro. A oposição, liderada, como se sabe, por Edmundo González, teve acesso a 80% das atas eleitorais e, numa análise de forma independente, disseram ter ganho por cerca de 70% dos votos. Apesar disso, o CNE e o governo Maduro continuam a insistir que o mesmo ganhou com mais de 50% dos votos. A Suprema Corte venezuelana diz que teve acesso às atas eleitorais, algo que nós não sabemos se é verdade ou não, e confirmou a vitória de Nicolás Maduro. Ainda países importantes da geopolítica, como a Colômbia, o Brasil e o México, que já pediram estas atas eleitorais, ainda não tiveram acesso às mesmas e, por isso, não reconheceram nenhum presidente venezuelano. Voltando ao mandato de prisão do líder da oposição, a justiça acusou Edmundo González de falsificação de documentos e de incentivo a protestos. Edmundo González diz não ter medo da justiça e que não se vai entregar. Vamos esperar pelo desenrolar desta situação. Para a semana vamos voltar a abordar o tópico Venezuela.
Retornamos à Europa agora para falarmos das eleições regionais da Alemanha. A AfD, a Alternativa para a Alemanha, a partir que nós falámos aqui pelo excelente resultado que tiveram nas eleições europeias, ganhou num dos 16 estados, mais propriamente no estado de Turingia. Também no importante estado da Saxónia, um dos mais populosos, o partido ficou a poucos pontos do primeiro lugar, ficando assim em segundo. Importante dizer também que, mesmo com a vitória no estado de Turingia, é difícil que a AfD consiga governar devido à indisponibilidade dos outros partidos em negociar, mas uma coisa é certa, vão ter a legitimidade, e certamente o farão, que de bloquear decisões bastante importantes. Para acabarmos agora o resumo do mês de agosto, vamos à França. Inicialmente escrevi para o guião deste episódio que, apesar de Macron dizer que tinha de esperar pelo fim dos Jogos Olímpicos para nomear o primeiro-ministro, ainda não o tinha feito. Algo que mudou na passada quinta-feira, pois já escolheu o nome. Macron, depois de recusar alguns nomes da nova Frente Popular, escolheu Michel Barnier. É um político de 73 anos, antigo ministro, foi também comissário europeu e ficou também conhecido o seu trabalho como chefe negociador da União Europeia para o Brexit. Chegamos assim ao fim do primeiro episódio da segunda temporada do Política que Interessa. Se preferirem ouvir em formato podcast, está disponível nas plataformas habituais. Sigam-me também na minha página do Instagram. Muito obrigado por estarem desse lado. No próximo domingo, à mesma hora, voltamos a encontrar. Até lá.